Quer Olá, dizer que, eu ia delirantes. falar, quer dizer, que a gente começa a gravar no meio do papo, né? E eu já estava numa frase. Eu ia falar, quer dizer, Ah, que eu falei, vamos delirar com o Apocalipse, porque o Léo estava contando uma história aí dos caras que não acreditavam no Apocalipse. É, é de uns caras aí que não acreditavam no Apocalipse. E aí eu falei, eu nem sei o que ia falar. Tô meio confuso, cara. Fala aí, o que vocês querem falar, vai? a gente pode até dar nome aos bois, não tem problema nisso, porque isso daí é teoria científica, né, que rolou, né, ao longo dos últimos anos. Mas não sei, eu acho que esse tema aí também é um pouco batido, né? Mas a ideia O que apocalipse é interessante, né? Assim. E tá muito legal, né? Vocês já perceberam como é que tá esses últimos tempos aí nas redes? Aparições de luzes no céu o tempo todo. Tem notícias e mais notícias agora de novo de cometa chegando na Terra, entre outras coisas, né? Então, bom. Eu acho que tem tudo a ver com o mito moderno sobre as coisas vistas no céu, né? Mas o que que é, né, esse arquétipo que vem nos possuir ou pelo menos nos atravessar momentaneamente, né? é, me fez lembrar aquela cena clássica, né, do pessoal fazendo sinalzinho do celular pro, Os alienígenas. os alienígenas. Legal, cara. Cara, eu acho que de tempos em tempos, né, isso também talvez tenha essas aparições, elas vêm para pedir uma renovação, né, de cosmovisão. Não sei se a gente, evidentemente, abarca isso, compreende isso, mas é muito interessante, né, porque virou recorrente, né? Tá muito recorrente essa coisa de OVNI, tá desde a época do Jung. É de fim do mundo. Fim do mundo é mais recorrente ainda, né? O fim do mundo é um próprio de um arquétipo que a gente pode falar é um arquétipo assim né, dos mais antigos. Gente, não tô falando que arquétipo tem idade, tá? Mas tô falando que é bem recorrente, né? Frequente nas culturas. Mas esse aí não tá naqueles 12 e agora? O que que a gente faz? Né? Cara, foi muito legal. Eu Esse dei não tá nos ela. 12 não? Os 12 não incluem o arquétipo do fim do mundo? O Não tem o arquétipo arquétipo do fim do do É apocalipse? mundo. muito Não pessimista. acredito, É muito, cara. Olha é muito só, Tá esses pessimista. errado. caras, bicho. Olha, entendi a sacanagem. Eu dei aula no curso de introdução essa semana, ontem e hoje. Não, anteontem e ontem, né? A gente está falando, gravando numa quarta, né? E foi muito legal, porque o primeiro dia, né, eu falei sobre arquétipo. E aí teve um rapaz que abriu o microfone e falou: Cara, então tem milhares de arquétipos? Teve uma pessoa Excelente. que eu conheço da turma que depois falou assim para mim: Cara, deu para ver a cabeça dele explodindo, sabe? Tem um arquétipo para a caneca, para a cadeira, para. Caraca, velho! Cara, E essa coisa dos 12 arquétipos tem uma propagação muito forte, né? tão forte que é o episódio mais escutado nosso até hoje, no Delírio. Que a galera acha que vai achar, deixa eu ver aqui esse negócio. E Agora sai fora. sim, junguianos falando dos É. 12 arquétipos, né? Finalmente, né? Ei, mas peraí. O Léo falou da história da cosmovisão, eu acho isso interessante. Eu tava hoje, foi hoje, acho, no grupo de sonho da manhã, né? E não sei, agora não vou lembrar por quê, mas lembrei da análise que a Von Franz faz das visões de São Nicolau, né? Nicolau von Flus, né? O Brother Klaus. E uma das visões, que talvez seja a mais famosa, é que ele viu a face terrível de Deus. E parte da análise dela é que até então o pensamento hegemônico, né, assim, era do Deus sumo bono, né, assim, o Deus completamente bom. E aí, de repente, ele se depara com a face terrível de Deus, um homem santo que se depara com a face terrível de Deus. Dizem que ele ficou tão assustado, além dessa, né, que ele ficou tão assustado que a cara dele ficou de susto para sempre. Tipo, a expressão de susto no rosto dele nunca mais mudou depois que ele entrou em contato com a imagem terrível de Deus. E é isso, né? E aí, nesse sentido, é o inconsciente tentando mandar recados exatamente para mudar essa cosmovisão. O símbolo de Deus, enquanto completamente bom, não servia mais, né? Deveria sofrer uma transformação. Então, é interessante pensar desse ponto de vista, né? Eu acho que, fundamentalmente,
de novo, a Von Franz, quando ela fala que ela não bota número, ela fala a maioria, mas enfim, a maioria, 90%, não sei, né, assim, a maioria dos sonhos do ser humano, né, contemporâneo, está tentando chamar a atenção para a existência do inconsciente. E isso é só o primeiro passo. É assim, o sonho está tentando dizer, cara, eu existo. Me leva a Assim, sério, né? Sou o real. que exato. E aí acho que pelo menos isso fundamentalmente acho que está por trás, né? Levanta essa hipótese desse fenômeno, né? Tipo, o que é esse monte de ET, esse monte de luz, esse monte de visão? Cara, é um inconsciente, é o desconhecido chamando a atenção de alguma maneira. Olha para mim. Né? De tal O que maneira que desdobra dá até depois para disso aí registrar. é outra encrenca, né? Assim, desdobra é outra coisa, mas aí assim, né? Mas deve ser, cara, É, eu acho que se o inconsciente ele fosse personificado, ele devia ser ele deve estar muito frustrado com os egos, né? Tipo assim, caralho, eu já fiz tudo, 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 né? Já fiz, já mandei visão, já mandei psicossomatizações, atos falhos, falhas de memória, eu já mandei sonho, já mandei fantasia, o que que eu faço mais, né? já mandei Covid, porra. Assim, Eu já e é mandei muito louco isso, Covid. porque sabe por quê? Porque assim, o que eu falei é conectado só para completar a ideia. Então, assim, mas a pessoa, né, quem não compreende talvez com profundidade o que a gente está falando, e está conectado inclusive com o tema dos arquétipos, não, então tá. Então você está dizendo que essas luzes aí, por exemplo, a hipótese é de que essas luzes, os ETs, é uma manifestação do inconsciente tentando chamar a atenção para a existência. Mas e se o ET aparecer concretamente? Não muda nada. Não muda Esse nada. é que é o ponto. Do ponto de vista junguiano, não muda nada. Minha hipótese não está refutada. Sim, porque o ET apareceu concretamente. Né? Afinal, os verdadeiros construtores das realidades são os arquétipos. Então, assim, se aparecer um ET, é arquetípico e está tudo É, certo. é isso mesmo. Né? E aí a gente vai entender o quê? Na verdade, a gente vai somar. Então, está tão dentro quanto fora. Não está tão fora quanto dentro, né? E, e a gente vai ter que lidar com isso de qualquer forma, né? O problema é que muita gente fica precisando da concretude, né? Da literalidade, né? E aí perde o simbólico, perde a metáfora, né? Perde um monte de coisa. A E minha, a mesmo minha... os. Não, Diga. terminei. Não, eu ia Não, falar, e acho mesmo que os você falou. junguianos, assim, ou pessoas que se dizem junguianas ficam aprisionadas na ideia de que o arquétipo é só imagem, de que ele não se manifesta, né, de maneira concreta. A Eu gosto imagem de no brincar com essa ideia. sentido... Sim, sim. Imagem psíquico, né? Imagem do mundo imaginal, né? Assim, É. não, as coisas estão conectadas, né? Assim, é, o exemplo que besta que eu dou de vez em quando é assim, a partir de uma fala do Jung, né? Que o Jung diz, a alma imagina na realidade. Ele escreve realidade, mas ele está falando da realidade concreta quando ele diz isso, né? Então, a alma imagina na concretude. Então, assim, se você sai da sua casa e você é assaltado, isso foi imaginado pela alma. Assim. Então tem essa conexão entre, né, que a gente fala o tempo inteiro, que ele fala de um nos mundos, e depois a gente pode falar de sincronicidade, mas é que isso tudo tá conectado com a manifestação arquetípica, né? É muito difícil, cara, eu acho muito difícil compreender isso, muito, muito difícil, eu E acho. porque também envolve uma tessitura, um tecer, né, do coletivo, do inconsciente coletivo, que muitas vezes faz com que seja necessário que eu esteja em determinado ponto do metrô e este ladrão também esteja em determinado ponto do metrô exatamente para puxar meu celular, né? E quando a gente olha isso a partir do inconsciente coletivo, né, você fala, pô, então houve um tecer dele para ter a ação concreta e esses dois fenômenos, seres humanos, se encontrarem e Hermes emergir aí como um ladrão, né? E a gente não está falando nada de metafísico ou místico, a gente está falando do inconsciente coletivo que o Jung escreveu muitas vezes, né? Que é basal e é uno para todos nós, né? Então eu acho muito maneiro isso, cara. Muito maneiro quando a gente começa a perceber que se a gente tira um pouco, né, a atenção da nossa racionalidade e da nossa ilusão de individualidade, ou seja, de, né, não somos
eu sou separado do outro, eu começo a perceber que esse movimento é mais coletivo e muitas coisas que eu faço são muito mais coletivas do que individuais, né? O que dá um certo medo, mas ao mesmo tempo a gente começa a entender alguns movimentos que parecem ser tão, né, irracionais, né? Assim, não é irracional, mas tão improváveis, né? Quanto a gente está vendo hoje, principalmente na política, né? Vocês, eu, eu perdi o time, mas chegou uma hora que vocês estavam falando assim, porque o inconsciente vem, manda aquilo outro, manda doença, manda sei lá o quê. Aí eu pensei aqui, manda uma topada do dedinho no móvel da sala, sabe? Isso manda uma Eu adoro paixão, essa do dedinho. manda uma É, paixão, né, velho? Manda um monte de coisa. paixão, cara, nossa. Aí, cara, e aí, né? O que que você faz? Né? É muito Ah, louco, né? Mas eu acho que essa nossa conversa recai em algo que a gente já falou algumas vezes aqui, talvez seja até um tanto quanto repetitivo, mas dessa, desse cuidado, né, com a teoria. Claro, e lembrando que isso não vale só para Jung, né, mas para qualquer pensador do mundo, né, qualquer filósofo, filósofa, enfim, pensadores, né? A profundidade da obra deles deve ser respeitada. Assim, é muito louco, né? Quando eu vejo. Olha que eu li só dois livros do Paulo Freire na minha vida inteira. E na época da graduação ainda, não faz tanto tempo, faz muito tempo já. E é quando eu vejo assim, porque o Paulo Freire é um energúmeno. Assim, como assim, cara? Não pode, né? Mas isso é uma coisa muito, muito Eu queria rasa, saber né? quem foi que chamou o Paulo Freire de energúmeno, porque assim, o Bolsonaro. cara. Ah, mas ele usou essa expressão, energúmeno? A frase foi essa: Paulo Freire é um energúmeno. Nossa, fiquei Aquele espantado energúmeno do Paulo agora. Freire. É incrível. Será que ele sabe o que significa energúmeno? às vezes Ah, ele pois achou que ele é. estava elogiando, cara. Você tem que também levar em consideração isso. É, né? É, Alguém disse para ele, não, bicho, É. é. Fala uma palavra difícil aí, energúmeno. Eu gostei. pois é. Só que isso é uma coisa muito, muito baixa, muito rasa. O problema, avançando em coisas que a gente já debateu aqui também, é quando o sujeito, ele até, em tese, gosta do pensamento do cara, mas reduz o pensamento do cara. O que eu observo, cara, é muito louco assim, né? Na verdade, você já tem um modelão de vida estabelecido, modelão de vida de consciência, melhor dizendo. E aí você vai ler, nossa, eu vou ler esse autor novo aqui. E aí você lê o cara, aí você fala assim, ah, o que ele quis dizer foi exatamente isso aqui que minha consciência já vê. Sabe quando você está argumentando com uma pessoa e você fala uma coisa absolutamente antagônica do que ela disse, ela fala, não, mas é isso mesmo, a gente tem visão parecida. Não, não tem, cara. Você não entendeu o que eu quis dizer. E aí, nesse sentido, é quando a gente começa a ver um apocalipse cultural, acadêmico, científico se fazendo, né? Então, aquilo Às que eu estava vezes, falando para vocês do bastidor, né? Gente, tida como erudita descobrindo hoje que tem sombra. Existe sombra. Olha, porque quando tem uma evolução científica, tem um aspecto perverso por trás. Oh, jura mesmo? pô, Oh, mas deixa eu cada falar uma. uma coisa. Eu acho uma coisa Fala. bem interessante, né? Eu já tive contato com bastante gente que entra na pós, né, do Jung, lá no IGEP, e os primeiros, né, 2, 3 meses, assim, né? E normalmente pessoas que já vêm com uma cosmovisão, né, de outra teoria, por exemplo, a psicanálise, né? E Uhum. aí normalmente vem com a pergunta: isso que você está falando, né, tem a ver com o superego do Freud, né? É o Ah, é bem comum esse tipo superego de do pergunta. Freud? É o id do Freud? É o, né, sei lá, do Freud, né? E eu fico pensando assim, cara, o que que eu faço? Eu dou um passo para trás e já refleti sobre isso, né? Porque assim, a pessoa está usando como base ainda de vida, de visão, de cosmovisão teórica, né, sobre a alma humana, a teoria do Freud. Tem problema? Nenhum. Qual é o problema? É você entrar numa pós em Jung
e querer encaixar isso na teoria do Freud. A mesma Uhum, coisa acontece se você tiver uma base junguiana e entrar no Freud e querer encaixar no Jung, entendeu? uhum. E aí, né, é Você o que pode eu até falo. fazer, você pode até, mas até porque até o próprio Jung fez isso. Você pode fazer a leitura junguiana da obra do Freud, Pode, mas não é uma né? tentativa de encaixar Então, as duas coisas. É outra coisa, é diferente. É, né? Assim. entendeu? E não vai, a Ei, gente deixa não eu vai contar por uma. isso Deixa eu num contar uma. TCC, por exemplo, que eu já vi muito acontecer também, da galera falar, eu Ah, quero, né, entender o Jung pelo Freud. Um TCC não dá, né? Isso é um eu, eu, doutorado. não. Eu tava aqui pensando se eu contava ou não, vou contar. Acho que a pessoa nem deve ouvir, mas enfim, também. Isso pode ter acontecido mais de uma vez. É verdade. Corrigindo prova, tô lá corrigindo prova, né? Corrigiu a prova, aí dou uma nota lá, 7, tipo, para passar, porque você vê que a pessoa mais ou menos se esforçou ali, mas podia ter sido menos. Aí entrega para a pessoa fica puta, vem conversar com você e fala assim: Não, mas, porra, eu estudei muito, eu estudei 4 anos de psicanálise, por isso que você tirou 7. Então, Porra, assim, foi por então, isso. Assim, é aí que eu você quero tirou... chegar, né? É aí que eu quero chegar. Tipo, não é a mesma coisa, sabe? E se a gente fica tentando encaixar, ferrou, sabe? A brincadeira é exatamente aquela de você aprender a dirigir antes e você vai para a prova de direção, o cara manda você sair do carro. Por quê? Porque você tá com um vício, né? Você tem uma outra forma que não é a forma tradicional de direção para passar na prova, né? Então, tem muita gente que fala assim, eu me sinto muito mal porque na faculdade de psicologia ou qualquer outro lugar eu não fiz faculdade de psicologia, porque é sempre assim, né? Existem as projeções. O psicólogo fala que só teve TCC e acha que o filósofo sabe mais do Jung que ele, que compreende mais o Jung que ele no começo da pós. O publicitário acha que o psicólogo sabe mais que ele porque ele é psicólogo, portanto teve Jung, mas não teve. Então fica uma projeção de superioridade e inferioridade, né? Que na verdade quem mais se ferra, né, é quem entra nessa brincadeira, né, se identificando com um ou com o outro, achando que sabe Jung por meio do Freud, ou então que não sabe porra nenhuma que o amigo sabe mais. Esses se ferram muito mais do que aqueles que entram com um copo vazio. Não sei de nada, deixa eu tentar aprender e ler, né? E aí começa, Eu achei né? legal que você falou assim, quem mais se ferra, eu completei mentalmente a sua frase, quem mais se ferra, Alfred Adler, que escreveu pra caralho sobre superioridade e inferioridade, e aqui no Brasil ninguém leu porra nenhuma sobre isso. Ai, cara. Cara, a teoria do Adler é muito boa, né? Não vou ficar falando dele que você já falou semana passada, mas eu gosto muito dele, cara. Cara, eu li um pouco, assim, e eu gostei, cara. É legal, Cara, é é bom. legal, é legal pra É, caramba. é, o É que Jung. ela é unilateral, assim, mas ela é perfeita, cara. Isso é reclamação do Jung, mas tem vários lugares que o Jung meio que ele dá uma. Passa um paninho assim no ar. Né? Assim, eu acho que até É, porque ele deve se identificar com a libertação, né? Assim, a libertação do Freud, né? Foi mais um cara que se é, libertou, né? Assim, irmão e eu meu acho que tem uma irmão. É, identificação aí. É. Ah, Então, de vez em no quando próprio, você lê, parece que ele faz um carinho, sabe? Assim, na com prática da eu acho isso. psicoterapia, ele fala, eu escolho psicologia analítica porque, de certa forma, conglomera a psicanálise e a psicologia individual do Adler, né? Ou seja, uhum. ele não exclui, ele faz somar, é diferente, né? Isso Cara, daí mas tá eu acho no que é meio do aquilo que já livro. falou também, mesmo pro Freud, né? Até quando muito vocês Tudo estavam falando bobagem assim, isso né? aí. De tentar ler o Jung pela perspectiva do Freud. Eu acho que isso, concordando com vocês, acho que nunca vai dar certo, porque aquilo que o Jung já concorda com Freud já está concordado, já está na teoria, está contida na teoria junguiana. E aquilo que ele não concorda não cabe no Freud, simplesmente porque o Freud não pensou desse jeito. E a questão não é certo ou errado, sim, não pensou desse jeito, pensou daquele. Então, assim, isso aqui é igual ao superego do Freud? Não, isso aqui é igual o que é, em si. E ponto final, né? Mas é foda. Esse tipo de enquadre, cara, é muito comum, né? Mas, Né? mas assim, Aí o professor é, Rafael se acha. Ele disse que é o que é. Não falou para mim se é ou não é. mas isso aí é a vida inteira, né?
Cara, mas assim, na verdade, quer dizer que todos nós fazemos isso de alguma forma, né? Não é culpa do fulaninho, né? A gente faz isso, cara. A gente vai querer colocar. Eu tô pensando aqui no meu caso, cara, quase todas as leituras, para não dizer todas, que eu faço na vida, eu tenho um ranço junguiano, assim, sabe? Tipo, eu vejo Jung, assim, como que o pensamento junguiano pode ser dialogado com isso? É muito difícil não fazer isso, cara. Então, A gente cria, eu brinco que é um viés. Você fica enviesado. é, é. Fique enviesado. Por mais que você acredite o contrário, não tem o que fazer. Na verdade, nascemos, somos seres enviesados, né? Assim, porque vem Cara, toda a construção do lá desenvolvimento da na. personalidade, complexo, essa porra toda. Mas, por exemplo, para mim, eu leio Jung de uma maneira taoísta. É muito louco isso. Tipo, Olha que interessante. eu tava percebendo isso enquanto eu tava escrevendo, enquanto eu tô escrevendo a monografia de data, né? Assim, eu vou lendo Jung e eu percebo, e eu vou repassando, né, revendo as obras, pegando os livros que eu já li, não sei o quê, e lendo alguns pela segunda vez, alguns pela terceira, quarta vez, o quanto eu anotava do lado as conexões com o taoísmo. Então eu já vinha lendo e eu já vinha fazendo esse trabalho durante anos. Anos. Eu não tinha me tocado de que era tão longo assim, sabe? Esse viés que me atravessa, porque, né, eu estudo o Xing antes de estudar Jung, eu estudo Tao antes de estudar o Jung. Então é muito louco isso, né? Assim, tá lá, tá enviesado, não tem o que fazer. Você É estuda muito o tal antes de estudar o cal. É, Mas o Jung, ele, na natureza da psique, ele fala que taoísmo. a psicologia analítica não é uma cosmovisão, né? Ele fala isso lá. Mas, cara, eu discordo dele, já que a gente estava falando de discordar do Jung, eu discordo dele, porque no Eu fundo, também. né, é um óculos que a gente bota para ver o mundo, né? O taoísmo também é um óculos que a gente bota para ver o mundo, né? Aliás, algumas pessoas, né, assim. Então, é um óculos, gente, né? Não tem o que fazer, não tem como escapar. Muitas vezes, eu já exclamei isso várias vezes, o dia que eu não pensar na palavra Jung, eu vou ter individuado, sabe? Porque eu tenho certeza disso. Porque, cara, é todo dia a gente pensa no Jung. É domingo a gente está pensando no Jung, né? É, e muitas vezes não é uma visão religiosa, né? Um fanatismo. É uma questão de confronto mesmo. Não, muitas vezes não é, né, Zé? Mas é um confronto, né? Não, mas é religioso do ponto de vista junguiano, como não? Sim, aí sim, né? Não Mas é? eu digo assim, institucional, né? Assim, o Jung falou que é assim, tem que ser assim, né? Não necessariamente. Mas aí eu acho que está o argumento que eu quero usar para advogar a favor do Jung, quando ele diz que não é uma cosmovisão. Porque eu acho que esse é o argumento dele, não é porque eu disse que está correto. E eu acho que é nesse sentido, né, ou que é Faz uma verdade sentido. absoluta, ou que é um modelo. Eu acho que é por isso que ele disse que não é uma cosmovisão. Então, eu acho que pode estruturar uma cosmovisão e pode se estruturar como uma cosmovisão, mas o próprio Jung vai dizer: eu não quero que isso seja uma. Olha, eu falando em nome do Jung. É Não porque, sei se eu não quero, mas assim. como que eu estou trazendo isso, né? Esse capítulo especificamente de cosmovisão da natureza da psique, ele começa falando de uma cosmovisão que tende à massa, né? Então a gente sabe o summum bonum, essa porra toda que a gente já falou aqui, é a massa, tá? Hum. Status quo, o que que é bom, o que que não é, como é que tem que ser a vida, etc, etc, etc. E aí ele termina falando que nós temos que encontrar a nossa própria cosmovisão, né? Que aí tá ligado ao processo de individuação, né? E aí ele fala o seguinte: não tem como escapar de ter uma cosmovisão, entendeu? Até os maiores intelectuais têm cosmovisão, né? A questão é o quanto que você está trabalhando ela e quanto que você está confrontando, né, a cosmovisão que te foi dada, não que você está construindo, né? Olhando para dentro e para fora. Então, eu entendo, né, que talvez ele esteja falando exatamente isso. Eu não quero que seja uma cosmovisão massificada, mas que é um auxílio, pelo menos, para a construção, né, que é um óculos para a gente também encontrar um caminho nosso. Isso eu não duvido, não, sabe? Porque né? Até porque uma das melhores coisas que eu acho da cosmovisão ou da teoria junguiana é o Caetano, né? É a ideia da gente ir lá, elaborar e levantar a hipótese e falar no final, ou não, né? Ou não é nada disso. E aí a gente ainda vai ter que
sim, ir para a empreitada novamente, né? Assim, a gente se permite, né? Falar, não, talvez não seja isso. Eu acho isso legal, né? E o próprio Jung incentiva isso, né? É, Até na minha fantasia, né? Como o Zé disse, né? que a Não nossa é? fantasia, ela atua como um complemento àquilo que falta, né? A fantasia sempre participa de alguma forma. Quando falta alguma coisa, a fantasia vai lá e completa. Cara, mas Agora, voltando um pouco, só para não perder um negócio que eu queria falar aqui, que é, a gente é muito louco essa história da construção ou da produção científica, no geral, assim, mas principalmente na área de humanas, né? E, assim, cara, é impressionante o número de produção mesmo, assim, a quantidade de produção que não é nada, nada, não serve para nada. Assim, é muito louco isso, assim, a não ser para talvez confirmar a paranoia do próprio indivíduo que está ali produzindo. E eu não me tiro desse lugar, né, enquanto autor de artigo e tudo mais. Porque, assim, é, é, eu tenho falado muito, eu tenho estudado muito sobre paranoia, vocês sabem disso. E a gente está vivendo um momento de paranoia coletiva assim que eu acho que se manifesta nessa necessidade absurda de criar explicações. Aí o próprio Jung fala isso, por exemplo, quando ele fala, né, que um dos sinais do rebaixamento de rebaixamento de consciência, ou sei lá que seja, é o rebaixamento cognitivo, talvez, não sei, né? É a criação de neologismos. A gente fica andando em círculo. Cara, o que tem de. Todo mundo cria conceito. É impressionante. Você vai escrever um negócio, você tem que criar um conceito. Eu criei um conceito, o outro cria um conceito. Todo mundo cria conceito. Isso é uma bobagem, cara. É impressionante como isso é uma bobagem. Porque a hora que você vai olhar para o conceito com profundidade, Platão estava falando da mesma merda que a gente está falando. Acho que eu falei semana passada, não sei se eu falei exatamente assim, mas isso é algo que tem me incomodado, tá ligado? Então é assim, não muda nada, assim, é muito louco, cara. e o que está projetado nesses novos conceitos, né? Se não a minha própria persona, né? Mas, ô É Zé, você isso mesmo, sabe fica que, numa camada de superficialidade, assim. Exatamente. cara, mas eu vou te falar que quando tem um novo conceito, eu acho que até, até tem alguma coisa assim, um pouco mais elaborada, porque eu também vejo assim, cara, muita coisa que você lê que não serve para nada, nada, nada. Eu li um artigo, eu tô nessas lances de pesquisa, né? Li um artigo esses tempos, eu acho que até mencionei ele semana passada também. Uma pessoa, eu li, que fala do negócio de poder e potência, né? Que eu até li uma citação dela. Esse Foi, artigo me foi. chamou atenção por ele dizer nada. São 10 páginas dizendo nada. Falei, cara, assim, para que. E foi publicado numa revista A1, assim, que tem um qualis alto. Nananã. Eu falei, puta, mas ele tá 10 páginas de nada. Né? Aí li uma tese esses dias, li daquele jeito que a gente lê tese, né? Falei, nossa, cara, 200 páginas de nada. Assim, é muito louco isso, cara. Aí vi uma palestra ontem que eu tava falando para vocês aqui no Mais do Bastidor. Essa foi rápido, porque eu fiquei acho que uns 30, 40 minutos no máximo. 30, 40 minutos de nada. Pessoa importante. Nada. Assim, cara, falei, Ah, nossa, meu Deus do céu. Agora, não quer dizer que não tenham coisas legais, né? Quando eu fui não, quer dizer isso, sim, quer dizer. Não, 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 tem, tô brincando, não, cara. tô É brincando, tô também brincando, tô isso. brincando. Tô só Não, sendo quando eu fui chato. tipo, pensando assim, em espaço de divulgação científica, né? Quando eu fui no congresso ano passado, retrasado, sei lá, teve umas palestras de nada e teve algumas muito legais. Eu lembro que teve uma curiosidade, né? A pessoa tava falando sobre morte, não sei o que, não sei o que lá, e essa coisa psíquica, né? Porque é psique, o corpo e tal. Aí eu falei assim, perguntei pra mulher, né, que tava fazendo a palestra, mas qual que é a sua noção de corpo? Né? Assim,
quando você fala dessa coisa de pessoas que estão na iminência da morte e tal. E aí ela fala assim, não, a maior preocupação das pessoas, assim, perto da morte, era assim, não era uma preocupação com o corpo, mas era preocupação se ela ia conseguir, né, pensar, se era não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Pensei, aí eu falei, tá bom. Aí eu, internamente, assim, mas ela pensa onde? Se não através do corpo, né? Então, assim, eu sei que essa é uma visão bastante concreta da coisa, reconheço isso, mas o fato é que o corpo ele é um veículo para qualquer coisa. Então, você sente uma depressão, você sente no corpo, você não sente lá na esquina. É assim, né? Não, porque a depressão é uma doença psíquica. Não, cara, a depressão, a angústia tá aqui, não tá no vizinho, tá lá no Afeganistão, tá aqui. Então, aí eu vendo isso, né? E aí eu pensava assim, cara, é uma perspectiva empobrecida. Ela não é ruim, não é que ela falou bobagem, não é esse o ponto. Mas empobrecia assim, cara, não, peraí, tem ponta solta, né? Você precisa fechar essas pontas. Então, eu acho que esse tipo de. Eu sei lá de onde também que a gente pega isso, né? Acho que talvez pelas pessoas que a gente se acaba se relacionando, que tem essa pegada, a gente vai meio que imitando elas, né? Se não fica essa coisa, né? Rasa, repetitiva, enfim. A Mas é gente vira isso. papagaio, né? Papagaio, exato, né? Um papagaio De qualquer de teoria. nada, né? Muito louco, né, cara? Ficar. Eu gostei disso que o Zé falou, assim, um monte de nada. Um ser e o nada. É. É, Mas você vai ver, né, o próprio Jung. Ele, que conceito que é do Jung? Dele? Que veio na cabeça de vocês? Né, qual que é um feito. conceito que é dele, que não tenha sido refinado por ele? Tem, Eu na tô pensando, é verdade. difícil, né? Não tem, cara, porque você pega ânima e Eu ânimos, não consigo alquimia, achar. individuação, É. alquimia. Você pega a sombra, inconsciente Não, pessoal, individuação, tem a ver com talvez. Freud. A Individuação. individuação é taoísmo puro. É, cara. Alquimia também, Não, mas assim, entendeu? pensando. Não, não, eu tô pensando no princípio, não perdão. Eu não estou É, pensando no então, princípio, estou pensando na palavra literalmente. Ah, eu tô Porque o pensando no princípio. princípio. Não, eu o também princípio estava da pensando no individuação. princípio. Não, porque o princípio, sei lá, porcamente falando, a própria vida de Jesus também é um modelo, né, de É, individuação. então, é. Mas é que eu estou pensando na E, palavra, assim, porque mesmo a palavra ânima, ânimos, não, isso não. persona mais ou menos. Mas assim, tipo, arquétipo não é dele, complexo não é dele. Assim, ele vai pescando de pesquisas que já existem, que já usam esses termos. Estou pensando literalmente no termo. Agora, se a gente pegar o princípio, aí fodeu. Aí o princípio acabou. Ele não tem nada de novo, ele só Não tem nada compilou. de novo. Nada de novo. Só compilou. Então, Compilou, refinou. E eu acho que isso é legal, assim, porque quando ele usa a expressão arquétipo, ele foi buscar essa porra lá na casa do caralho, né? Assim, ele não inventou o termo, ele não criou um neologismo besta, né? Assim, que na verdade tira mais atenção do que qualquer outra coisa. As pessoas podem ler dessa maneira superficial, mas é o problema de cada um que lê. Até a Né, mas ele palavra vai buscar lá símbolo. longe, sei lá, aquela porra. É símbolo também, Símbolo, ele né? busca Assim. do original, do grego, ele não busca da semiótica. Saussure, Peirce, entre outros, né? Então, é isso, né? Assim, eu tô lá, de novo, eu tô lá estudando fascismo. Aí você tem lá neofascismo, protofascismo, tem um lá diferente. Agora tem um que, como é que é? Tecnofascismo. Porra, assim, não ajuda em porra nenhuma, sabe? É só criar um nome para um fenômeno que se repete. Tudo bem, você está juntando alguns elementos aí, mas assim, você não vai para a dimensão arquetípica. Então, você não sabe o que está por trás, você não, fica na superficialidade Cara, porque você criou um novo nome. Agora a moda é falar de tecnofascismo. Aí todo mundo fala de tecnofascismo, mas ninguém tem que olhar para um outro lugar, sabe? Assim, senão não muda nada. Senão a gente fica só repetindo. É essa muito é a briga da foda isso, né? modernidade e pós-modernidade.
que o povo faz muito também na academia. É, Mas o que você está falando, Zé, é maravilhoso, porque no fundo o neologismo ele traz notícia. Ah, o autor tal acabou de mostrar o. Você olha para aquilo e fala, "Ah, é, mas já estão falando disso, né? Só que com outro nome. é, é. Caralho, Ué, não fizeram isso na Segunda Guerra Mundial, não, assim? Tipo, a diferença era, sei lá, que não tinha internet, sabe assim? Era a mesma ou coisa. eu vou, Assim, é eu muito vou falar uma louco, né? coisa que eu conto que, assim, o cara é bom em síntese, muito bom em síntese, mas o Byung-Chul Han não fala nada de muito novo, Nada. nada. Eu falei pro Rafa, você estava quando eu falei sobre isso, cara? Na Áustria, enquanto eu estava na Áustria, Eu tipo, ele é tava. proibido na academia. É assim, não, tipo, não usa esse cara. Você pode ler, aí se diverte, mas você não vai usar ele, artigo Agora, você científico já lá. viu os livros Nossa, dele? esse cara Mas por que que já, né? Porque ele não- escreve ensaio, a não ser que você É. vá atrás de é só alguma coisa que ele ensaios? publicou no passado, são ensaios. E a gente usa aqui. A gente usa pra caralho, né? Em publicações e tudo mais. A gente se apaixona Mas pelo cara. Mas são ensaios, não são artigos científicos, né? Assim, não são artigos cara, é acadêmicos. que depois que você atinge um certo grau acadêmico, você tem liberdade de construir ensaios, e eu acho isso legal. O problema é a gente usar isso como referência, porque a hora que o indivíduo vai ler o ensaio, ele não tem o aprofundamento, que o aprofundamento científico que o artigo oferece. Esse aqui é o problema da academia. Eu não estou falando para não ler o Bill Churran. É, Não é esse então, o Não, ele problema, tem o seu entendeu? valor, Não tem um é valor do isso. caralho É, aquilo, entendeu? isso. E assim, né, como divulgação, sei lá, ou como divulgação de ideias, ou como provocação, tá tudo certo. A crítica deles é, quando você usa isso num artigo científico, você está apontando como referência, você está apontando algo que não é científico, que é um ensaio. Essa é que é a encrenca, Você já entendeu? viu o livro é, dele do eu Heidegger? o que que é, Léo? O livro dele do Heidegger, já viram? Ele escrevendo Não. sobre Não. Heidegger. Ele é um especialista em Heidegger, né? Ele é um metalúrgico especialista em Heidegger. E o livro dele do Heidegger, de grossura, é a soma de todos os ensaios dele, pra vocês terem uma noção. Eu acho que é a Paulus que publicou um catatal, assim. Hum. Eu olhei para a primeira vez aquilo e falei, ué, Byung-Chul Han nessa grossura, falando de Heidegger? O que é isso que tá acontecendo? Aí a gente Aí vê é que a tem tese do cara. entendeu? Aí tem um aprofundamento. Porque senão a gente cai, e é muito louco isso. Essa comparação que eu vou fazer pode ser muito filha da puta. E eu estou usando o Bill Churran. Mas senão a gente cai numa dinâmica que. Por que eu não posso citar o Olavo de Carvalho, então? Ué, É, é a mesma coisa, tipo, é a mesma coisa. O cara escreveu um monte de coisa e aí ele sai escrevendo um monte de sai falando um monte de bobagem, ele pode ser usado como fonte científica. Não pode! Tá errado, né? Assim, dois pesos, duas medidas, né, cara? Ah, porque eu gosto do Bill Churran e eu não gosto do Olavo de Carvalho, então eu vou usar o Bill Churran que está escrevendo um ensaio, mas o Olavo de Carvalho não. A gente cai numa cilada, Tudo tá tem o seu ligado? lugar, Eu né? acho No que é uma final das cilada. contas. Isso mesmo. Ô, gente, eu preciso ir. Vou atender agora. Vamos nessa. Se cuidem, meus Essa discussão queridos. ficou em valeu. suspenso. Tchau. É. Tchau. Foi Tchau. lacaniano É hoje. bom terminar assim. Ah, tá bom, chega. Foda-se. Acabou. Bom. Acabou por hoje. Até semana que vem. Tchau.